Capítulo 1 O chamado da maldição. A lenda do túnel Inunaki sempre intrigava Kenji. Desde pequeno, ouvia histórias sobre o lugar amaldiçoado onde desaparecimentos eram comuns e vozes sussurravam dos cantos escuros. Agora, aos 20 anos, ele tinha um canal no YouTube dedicado a explorar lugares assombrados. E Inunaki era o desafio perfeito para atrair mais inscrições. Seu entusiasmo foi tanto que convenceu 2 amigos a acompanhá-lo. Haruto, cético e sempre disposto a desmentir superstições, e Naomi, que hesitou, mas decidiu ir para garantir que ninguém fizes. A noite estava fria quando eles voltaram no estacionamento de um mercado abandonado, próximo à trilha que levava ao túnel. O local exalava um cheiro de umidade e ferrugem, e o vento fazia as folhas secas rodopiarem pelo chão. Kenji segurou sua câmera enquanto explicava a lenda para a gravação. Dizem que quem entra no túnel nunca sai. Que estranhos sussurros vêm das paredes e que uma vila desaparecida aguarda do outro lado. Haruto riu, cruzando os braços. E quem sobreviveu para contar essa história? Então, Naomi rolou os olhos. Talvez a gente devesse apenas voltar. Mesmo com as dúvidas de Naomi e o sarcasmo de Haruto, eles seguiram em frente, trilhados pela estrada estreita e mal iluminada. A cada passo, o silêncio se tornava mais sufocante. Não havia grilos, nem o som de folhas se confundia. Apenas o farfalhar abafado dos pés sobre a terra. Quando finalmente alcançaram o portão enferrujado que bloqueava a entrada do túnel, encontraram uma placa amarela e suja, onde se lia: "Proibido entrar". Alguém havia riscado outras palavras abaixo: "O inferno começa aqui". Kenji olhou para os amigos, convidou e deixou o portão, que gemeu como se protestasse. O ar ao redor ficou gelado. Naomi sentiu um arrepio profundo e um som distante alcançou seus ouvidos. Um sussurro. Seu nome. Ela congelou. Vocês ouviram isso? Mas Kenji já tinha passado pela entrada. E Haruto, rindo, o som. Naomi fechou os olhos, respirou fundo e deu um passo adiante. Capítulo 2 Ecos do passado. Ao atravessar o portão, Naomi sentiu o peito pressionado. O túnel era uma boca escancarada na escuridão, suas paredes cobertas de musgo e marcas de mãos desbotadas. O ar ali dentro era espesso, carregado de umidade e algo mais, um cheiro metálico, enferrujado, que fez seu estômago revirar. Kenji acendeu uma lanterna e apontou para o caminho à frente. Vamos, pessoal. É agora que uma lenda ganha vida. Haruto riu baixinho, mas sua voz ecoou de um jeito estranho, como se houvesse algo repetindo seu riso na escuridão. Os 3 começaram a caminhar. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelos próprios passos. Naomi olhou para as paredes, pensando como se bolsas de olhos invisíveis os observassem. Kenji falou para a câmera, explicando detalhes da lenda. Dizem que esse túnel foi fechado após uma série de assassinatos inexplicáveis. Mas o mais estranho é que algumas vítimas nunca foram encontradas. De repente, a luz da lanterna piscou. Haruto xingou em tom baixo. Isso só pode ser brincadeira. Foi quando Naomi ouviu. Um som distante, quase imperceptível, como um choro abafado. Seus dedos gelaram. Escutem, sussurrou. Kenji e Haruto pararam. O túnel parecia mais escuro, mais frio. E então veio de novo. Um lamento fraco, vindo de algum ponto futuro. Kenji focou a câmera para a frente, tentando captar algo na penumbra. Foi então que a voz surgiu, clara como um sussurro ao pé do ouvido. Vão embora. Naomi prendeu a respiração. Haruto virou-se de súbito, apontando uma lanterna para trás. Nada. Mas Kenji convidou. Isso é perfeito. Pegamos alguma coisa paranormal de verdade. Sua excitação contrastava com o medo nos olhos de Naomi. Ela queria sair dali, mas algo, ou alguém, não os deixaria tão facilmente. Capítulo 3 O Escuridão Viva. O trio avança com cautela pelo túnel, com o som dos seus passos reverberando na escuridão densa ao redor.
A luz fraca das lanternas mal ilumina o caminho à frente, enquanto as sombras parecem se mover e se alongar como se fizessem a própria vida. A sensação de claustrofobia aumenta a cada passo, e Kenji tenta manter o foco em sua câmera, acreditando que está apenas explorando uma lenda urbana. Porém, à medida que avançam, o ambiente se torna mais opressor, como se o próprio túnel os envolvesse. Haruto, o cético do grupo, tenta ignorar os calafrios que percorrem seu corpo, mas a pressão não o faz hesitar. O frio intenso começa a se infiltrar em suas roupas, e ele sente a pele arrepiada, uma sensação desconfortável que não consegue evitar. Não tem nada aqui, é só o medo de fazermos ver coisas, ele diz para si mesmo, mas não consegue disfarçar o desconforto. Naomi, que caminhará mais devagar, sente a pressão de algo invisível a observar. O ar parece se fechar ao redor deles. O silêncio é absoluto e inquietante. De repente, ela ouve algo, passos. Lentamente, ela vira a cabeça, mas não há nada lá. Apenas a escuridão profunda, como se o túnel tivesse engolido qualquer vestígio da vida. Naomi tenta manter a calma, mas os passos continuam, mais altos agora, como se estivessem atrás deles. Ela olha para Kenji e Haruto, mas eles não parecem perceber, tão absorvidos em suas próprias percepções. O pânico começa a levar conta dela, mas ela se força a continuar. A cada passo, o medo se torna mais palpável. Pegadas úmidas aparecem subitamente no chão, se arrastando para mais perto deles, mas quando tentam olhar de onde vêm, não há mais rastros. O frio aumenta ainda mais, e o túnel parece se expandir de forma insustentável, criando um labirinto de escuridão. Naomi sente uma presença invisível ao seu lado, quase tocando-a, e a tensão no ar é quase insuportável. Algo está lá, observando-os, e, por mais que tentem se manter racionais, a sensação de serem vigiados se torna cada vez mais real. Capítulo 3 – O Escuridão Viva. O trio avança com cautela pelo túnel, com o som dos seus passos reverberando na escuridão densa ao redor. A luz fraca das lanternas mal ilumina o caminho à frente, enquanto as sombras parecem se mover e se alongar como se fizessem a própria vida. A sensação de claustrofobia aumenta a cada passo, e Kenji tenta manter o foco em sua câmera, acreditando que está apenas explorando uma lenda urbana. Porém, à medida que avançam, o ambiente se torna mais opressor, como se o próprio túnel os envolvesse. Haruto, o cético do grupo, tenta ignorar os calafrios que percorrem seu corpo, mas a pressão não o faz hesitar. O frio intenso começa a se infiltrar em suas roupas, e ele sente a pele arrepiada, uma sensação desconfortável que não consegue evitar. Não tem nada aqui, é só o medo de fazermos ver coisas, ele diz para si mesmo, mas não consegue disfarçar o desconforto. Naomi, que caminhará mais devagar, sente a pressão de algo invisível a observar. O ar parece se fechar ao redor deles. O silêncio é absoluto e inquietante. De repente, ela ouve algo, passos. Lentamente, ela vira a cabeça, mas não há nada lá. Apenas a escuridão profunda, como se o túnel tivesse engolido qualquer vestígio da vida. Naomi tenta manter a calma, mas os passos continuam, mais altos agora, como se estivessem atrás deles. Ela olha para Kenji e Haruto, mas eles não parecem perceber, tão absorvidos em suas próprias percepções. O pânico começa a levar conta dela, mas ela se força a continuar. A cada passo, o medo se torna mais palpável. Pegadas úmidas aparecem subitamente no chão, se arrastando para mais perto deles, mas quando tentam olhar de onde vêm, não há mais rastros. O frio aumenta ainda mais, e o túnel parece se expandir de forma insustentável, criando um labirinto de escuridão. Naomi sente uma presença invisível ao seu lado, quase tocando-a, e a tensão no ar é quase insuportável. Algo está lá, observando-os, e, por mais que tentem se manter racionais, a sensação de serem vigiados se torna cada vez mais real. Capítulo 5 – O Portal para o Desconhecido.
A angústia toma conta do trio à medida que o túnel se alonga infinitamente à frente. Cada passo que dão parece os levar mais para dentro de uma realidade distorcida, onde o tempo e o espaço se tornam conceitos vagos. A saída, que antes parecia próxima, agora é uma memória distante, apagada pela escuridão. A única luz que os guia é a fraca chama das lanternas, que tremelam como se estivessem prestes a se apagar. Kenji, com o coração acelerado, tenta manter a calma, mas o medo começa a se espalhar como uma doença. Não faz sentido, ele murmura para si mesmo, tentando fazer sentido do que está acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. De repente, a lanterna de Haruto começa a piscar, lançando sombras dançantes ao redor deles. Ele a sacode, irritado, mas o defeito persiste, criando uma sensação de iminente desespero. Naomi, por outro lado, começa a ouvir sussurros, murmúrios indistintos, vindos de todos os lados, como se o próprio túnel estivesse conversando com eles. Vamos voltar, ela pede, mas sua voz é interrompida por um som ainda mais perturbador, um grito. Um grito horrível, vindo de algum lugar além da escuridão, um grito que parece cortar a alma. O trio congela, e o pânico toma conta deles. Após alguns segundos de silêncio aterrador, o som de uma lanterna caída ecoa no chão úmido. Eles se viram rapidamente, e é quando veem. A lanterna de Haruto está no chão, ainda piscando, mas agora algo mais chama sua atenção. À frente, uma luz bruxuleante aparece no fim do túnel, como uma ilusão distante. A princípio, pensam que é a saída, mas à medida que se aproximam, percebem que é uma porta enferrujada, com uma placa velha e desgastada. Vila de Nunaki. Está gravado ali. Antes que possam questionar, sombras começam a se arrastar pelo chão em direção a eles. A sensação de estarem sendo cercados é inescapável. O que é isso? Pergunta Naomi, mas ninguém tem resposta. As sombras se aproximam, e a porta se abre com um rangido estridente, como se os convidasse para um destino pior do que qualquer um dos três poderia imaginar. Eles têm que escolher: atravessar o portal ou enfrentar as entidades que os observam. A decisão é tomada, mas será tarde demais para voltar. Capítulo 6. A maldição segue você. Naomi e Kenji saem da porta enferrujada, ofegantes, mas com uma sensação estranha de que algo muito pior está à espreita. O túnel parece ter se fechado atrás deles, e a sensação de ser observado não desaparece. O som de suas respirações pesadas ecoa, mas o silêncio que os envolve é esmagador. Eles caminham apressadamente, buscando uma saída, mas o caminho à frente parece se esticar sem fim, como se estivessem presos em uma realidade distorcida, onde o tempo e o espaço se dobram contra eles. Naomi, a mais sensível àquela atmosfera opressiva, olha para Kenji com uma expressão de terror. Eu não posso suportar isso por mais tempo, ela diz, a voz trêmula. Mas Kenji a segura pela mão, tentando transmitir algum conforto que ele mesmo não sente. Ele olha para ela com os olhos cheios de incerteza. Estamos quase lá, Naomi. Eu prometo, ele diz, tentando se convencer. Porém, a sensação de que algo escuro e maligno o segue nunca desaparece. No fundo de suas mentes, ambos sabem que o túnel não é apenas uma construção física, mas um portal para algo muito mais sinistro. Quando finalmente chegam ao fim do túnel, a entrada parece desvanecer. E tudo o que há à frente é um vazio inquietante. A única coisa visível é a luz tênue das lanternas, que agora parecem fracas, como se sua energia estivesse sendo drenada por uma presença invisível. Naomi olha para trás, sentindo um arrepio percorrendo sua espinha. E é nesse momento que ela vê. Ela vê, pela primeira vez, o que os perseguiu. A sombra alta e distorcida que os seguiu durante toda a jornada no túnel. Agora, ela está atrás deles, uma figura que se estende e se distorce de maneira impossível. Naomi grita, mas sua voz é abafada pela risada sinistra que ecoa em sua mente. Um som grotesco e distorcido,
como se uma voz estivesse quebrada, saindo de uma garganta amaldiçoada. O telefone de Kenji vibra em seu bolso, mas ele hesita antes de atender. Quando o faz, a voz do outro lado é incompreensível, cheia de distorções. Tudo o que ele ouve é um riso baixo e a frase, em um sussurro cruel: "Você nunca deveria ter entrado." O medo é absoluto. Algo seguiu-os do túnel, e não importa o que façam agora. A maldição os acompanha, mais forte do que qualquer um deles poderia imaginar, e a batalha para escapar parece estar apenas começando. Capítulo 7. O retorno da escuridão. Kenji e Naomi, com o pavor a dominá-los, tentam manter a calma, mas a realidade parece estar desmoronando ao seu redor. O túnel se distorce atrás deles, agora fechado, como uma armadilha. A sensação de ser perseguido por algo invisível se intensifica. O telefone ainda vibra na mão de Kenji, mas ele já não sabe se deve atender novamente. O riso distorcido ecoa em sua cabeça, uma presença maligna que não os abandona. Naomi está em pânico, o olhar vazio e perdido enquanto tenta entender o que está acontecendo. "Kenji, por favor, diga que isso vai acabar." Ela diz, a voz quebrando de desespero. Mas Kenji não sabe o que responder. Ele também está aterrorizado, e a sensação de que há algo nas sombras os observando é insuportável. Ele tenta acalmar Naomi, mas a verdade é que ele não consegue se acalmar a si mesmo. Eles estão presos, não apenas no túnel, mas em algo muito mais profundo e tenebroso, algo que ultrapassa o tempo e o espaço. As sombras começam a se mover ao redor deles, se arrastando lentamente, como se esperassem por algo. Algo mais. O ar se torna espesso e carregado, dificultando a respiração. Naomi se aproxima de Kenji, agarrando seu braço com força. "Nós precisamos sair daqui, antes que seja tarde demais." Kenji tenta puxá-la, mas antes que possam dar um passo, as sombras ganham forma. O ar ao seu redor se distorce, e uma figura alta e grotesca aparece diante deles, uma silhueta de olhos vermelhos brilhando no escuro. É a entidade que o seguiu desde o túnel, agora materializada na frente deles. A criatura avança lentamente, como se estivesse se alimentando do medo de ambos. A voz distorcida se faz ouvir mais uma vez: "Vocês não deveriam ter vindo. Agora são parte de mim." O grito de Naomi é abafado, e uma pressão esmagadora envolve os dois. O que quer que tenha seguido eles não é apenas uma sombra, mas uma força maligna capaz de devorar suas almas. Eles tentam correr, mas os passos deles são pesados, como se o próprio túnel os mantivesse presos em sua maldição eterna. À medida que a criatura se aproxima, Kenji e Naomi percebem que a única chance de escapar é enfrentá-la. Mas será tarde demais? Eles estão realmente prontos para lutar contra o mal que os persegue? Ou serão consumidos pela escuridão que os envolve? O destino deles agora parece selado, e a batalha pela sobrevivência está prestes a começar. Capítulo 8. O último suspiro. A figura grotesca diante deles avança, seus passos ecoando com uma ressonância de morte. Cada movimento é lento, calculado, como se estivesse saboreando o terror em seus olhos. Naomi, sem forças para mais gritar, se recusa a olhar para aquela abominação. Sua mente está cheia de pensamentos desesperados, mas não consegue encontrar uma solução. Kenji, por outro lado, sente o peso do medo pesar sobre seus ombros, mas uma pequena centelha de coragem começa a se acender dentro dele. Ele respira fundo e olha para a criatura com uma determinação silenciosa, seus olhos fixos naqueles de fogo que parecem absorver sua alma. "Não podemos deixá-la nos controlar," Kenji diz, sua voz trêmula, mas firme. "Se tivermos que morrer aqui, será lutando." Naomi, com os olhos cheios de lágrimas e pavor, não tem mais forças para falar, mas sua expressão diz tudo. O que quer que seja aquela coisa, ela sabe que não há mais escapatória.
apenas a luta pela sobrevivência. E a luta é exatamente o que o mal deseja, que eles se entreguem ao medo, que aceitem sua derrota como inevitável. A criatura se aproxima mais, os olhos de fogo brilhando com uma intensidade quase insuportável. O ar ao redor deles parece pesar, e uma pressão esmagadora se acumula em seus corpos. A sensação de sufocamento é tão grande que Kenji e Naomi mal conseguem respirar. Kenji segura firmemente a lanterna que ainda tem em mãos, suas mãos tremendo. Ele sabe que não pode lutar com apenas uma lâmpada e que o destino deles depende de uma decisão arriscada. Temos que fazer algo, Naomi sussurra, seu rosto pálido. Não podemos ficar aqui esperando. Kenji olha para ela com um olhar resoluto. A única maneira de vencer isso é devolver a maldição de onde veio. De repente, uma ideia lhe ocorre. Ele se lembra da história que ouviu sobre o túnel Inunaki e a Vila Amaldiçoada. Eles tinham que fechar o mesmo portal que abriram ao entrar no túnel. Se não conseguissem, a entidade os consumiria como uma presa fácil. Mas a pergunta era, como fazer isso? Com um último suspiro de esperança, Kenji puxa Naomi e corre em direção àquela porta enferrujada, a luz da lanterna os guiando no caminho escuro e cheio de perigos. Eles sabem que o tempo está contra eles, e que, se falharem, a criatura tomará o que restou de suas almas. Corra, Naomi! Rápido! Kenji grita. Mas, enquanto correm, as sombras ao seu redor começam a se movimentar, mais rápidas do que eles imaginam. Cada passo que dão parece mais pesado, mais difícil. O túnel nunca foi tão opressor. Cada parede parece se fechar sobre eles, e o som das suas respirações é abafado pelo eco sinistro da escuridão. Ao alcançar a porta enferrujada, eles a empurram com todas as forças que restam. A pressão ao redor deles se intensifica, mas, com um grito de esforço, a porta se abre, revelando uma luz tênue do outro lado. A criatura parece hesitar, como se estivesse sendo repelida. Mas será que o feitiço será o suficiente para afastá-la? Ou a maldição os consumirá ainda mais? A luta pela sobrevivência continua, e o destino de Kenji e Naomi depende de suas últimas escolhas. Capítulo 9. O portal fechado. A luz que emana da porta enferrujada é tênue, mas é a única coisa que os separa da escuridão. Kenji e Naomi, sem fôlego, empurram a porta com a força que lhes resta, sentindo a presença da criatura se aproximar ainda mais, como uma sombra inevitável. O som dos passos da entidade reverbera pelas paredes do túnel, uma lembrança constante do perigo iminente. As paredes parecem pulsar, como se o próprio túnel estivesse vivo, reagindo à sua tentativa de fuga. Agora, Kenji grita, e com uma última força, eles atravessam o limiar da porta. O ar frio os envolve imediatamente, como se estivessem entrando em um novo mundo, uma nova dimensão. Mas o que encontram do outro lado não é o que esperavam. A luz da lanterna de Kenji treme na escuridão, revelando uma paisagem desolada. Não há mais túnel, não há mais sinais de vida ou movimento. Eles estão em uma vila, mas não é uma vila comum. O tempo parece ter parado ali, as construções desmoronando e cobertas por uma névoa densa que parece engolir tudo à sua volta. As ruas estão vazias, e não há um som sequer, a não ser o vento que sussurra pelo lugar abandonado. Isso não é o que eu imaginei, Naomi murmurou, sua voz cheia de medo e incerteza. Kenji olha ao redor, tentando entender o que está acontecendo. Eles não estão mais no túnel Inunaki. Algo mudou. Algo está errado. Ele percebe que, de algum modo, atravessaram o portal errado, mas ao mesmo tempo, não conseguem voltar. A porta enferrujada que os trouxe até ali já não está mais visível, e o lugar ao redor parece se expandir, como se tivesse sido criado para aprisioná-los. De repente, uma presença se manifesta diante deles. Um vulto pálido emerge da névoa, sua forma indistinta, mas a aura de maldade que emana é inconfundível.
Os olhos vermelhos da criatura os fixam com uma intensidade que paralisa Kenji e Naomi. A sensação de desespero toma conta deles novamente. Eles não estão livres. Pelo contrário, estão ainda mais longe de escapar. Vocês não deveriam ter saído. Agora pertencem a este lugar. A voz distorcida da criatura ecoa, reverberando no vazio. O horror se instala. Eles percebem a verdade de que não estão apenas fugindo de uma entidade, mas de uma maldição maior, que transcende o próprio túnel. O portal que atravessaram não era uma saída, era uma nova prisão. Uma armadilha destinada a aprisioná-los para sempre. Kenji e Naomi, exaustos e em pânico, tentam correr, mas as sombras ao redor começam a se esticar, avançando como se tivessem vontade própria. A névoa os envolve, e eles sentem uma pressão crescente, como se estivessem sendo puxados para algo profundo e insondável. Não há escape, diz Naomi, com a voz quase inaudível, o medo tomando conta de sua mente. Estamos presos aqui, e, enquanto as sombras os cercam, a escuridão se fecha completamente. A vila maldita, com suas ruas desertas e edifícios em ruínas, é agora sua prisão. E, à medida que as sombras os devoram, a última lembrança de Kenji e Naomi é do eco de um grito distante, o último suspiro da realidade que deixaram para trás. Capítulo 10. O eco da maldição. O vento gélido que percorre as ruas desertas da Vila Maldita parece carregar consigo as lamentações daqueles que, como Kenji e Naomi, entraram no túnel de Nunaki em busca de respostas e agora estavam perdidos para sempre. A névoa espessa, que antes parecia ser um mero detalhe da paisagem, agora era uma presença constante, como uma entidade viva, se movendo com uma vontade própria. Cada passo que davam era acompanhado por uma sensação crescente de claustrofobia, como se o mundo estivesse fechando suas portas ao redor deles. Enquanto as sombras se estendiam, as figuras fantasmagóricas que emergiam da névoa se tornavam mais nítidas. Elas não tinham formas definidas, apenas silhuetas humanas, mas os olhos vermelhos que os observavam eram inconfundíveis. Eles estavam cercados por almas perdidas, vítimas da mesma maldição que agora os envolvia. Naomi, apavorada, tenta se afastar da neblina, mas os passos a seguem, como se a própria vila estivesse respirando e se alimentando de seu medo. Kenji, o que está acontecendo? Por que estamos aqui? Naomi sussurra, sua voz tremendo de terror. Ela mal pode acreditar no que está vivendo, ainda tentando encontrar uma explicação lógica para o que parecia ser uma realidade impossível. Mas não há explicação, e ela sabe disso. Eles estão no centro de algo muito maior, algo que vai além de qualquer compreensão humana. Kenji, exausto, sente suas forças esgotadas. A cada segundo, o peso da maldição parece aumentar. As sombras ao redor dele se movem com mais rapidez, se aproximando como uma onda prestes a engolir tudo. Ele tenta gritar, mas sua voz se perde no vazio, sufocada pelo silêncio opressor da vila. Em um último esforço, Kenji pega a câmera, agora quase sem bateria, e filma, sem saber se alguém algum dia verá aquelas imagens. Se alguém estiver assistindo isso, ele começa, sua voz embargada. Não venha. Não entrem no túnel e no Naki. A maldição não tem fim. As últimas palavras de Kenji ecoam enquanto a névoa os envolve completamente. Ele e Naomi, agora prisioneiros de uma realidade distorcida e sem esperança, sentem suas consciências sendo lentamente apagadas, como se estivessem sendo arrastados para um abismo onde o tempo e o espaço não existem mais. O eco da maldição, uma força implacável, se espalha por todas as direções. A vila, a névoa e as sombras, tudo está conectado, tudo é parte do mesmo ciclo infernal. E, no final, Kenji e Naomi se tornam apenas mais duas almas perdidas, mais duas vítimas que desapareceram para sempre, deixando para trás apenas. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias,
Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo. Capítulo 1 – O chamado da ilha. Lucas sempre foi um jornalista cético, conhecido por sua abordagem racional e destemida diante dos mistérios que investigava. Trabalhando para uma renomada revista de viagens e cultura, ele buscava constantemente histórias que desafiassem a lógica e intrigassem os leitores. Foi durante uma reunião editorial que ouviu, pela primeira vez, sobre a enigmática Ilha das Bonecas, localizada nos canais de Xochimilco, no México. A lenda dizia que a ilha era habitada por centenas de bonecas penduradas nas árvores, deixadas ali por Dom Julián Santana Barreira, o antigo morador, como forma de apaziguar o espírito de uma menina que supostamente se afogou nas proximidades. Intrigado, Lucas viu nessa história a oportunidade perfeita para um artigo impactante, capaz de atrair a atenção de uma audiência ávida por mistérios e fenômenos sobrenaturais. Apesar de sua natureza cética, algo na história da ilha despertou uma curiosidade profunda em Lucas. Talvez fosse a combinação de tragédia, isolamento e a estranheza das bonecas deterioradas que pendiam das árvores, criando uma atmosfera macabra. Decidido a desvendar a verdade por trás das lendas, ele propôs a pauta ao editor-chefe, que, reconhecendo o potencial da história, aprovou imediatamente a viagem. Preparativos foram feitos rapidamente. Lucas pesquisou tudo o que pôde sobre a ilha, desde relatos de visitantes até documentários e artigos acadêmicos. Quanto mais investigava, mais se deparava com avisos sobre a energia perturbadora do lugar e os supostos eventos sobrenaturais que ali ocorriam. Mensagens de turistas mencionavam sensações de estar sendo observados, sussurros inexplicáveis e até mesmo avistamentos de figuras espectrais. Mesmo diante de tais relatos, Lucas manteve seu ceticismo. Para ele, essas histórias não passavam de exageros ou fruto da imaginação fértil de visitantes impressionáveis. Com sua câmera, gravador e caderno de anotações em mãos, embarcou em um voo para a cidade do México, determinado a explorar pessoalmente a Ilha das Bonecas e trazer à tona a verdade escondida sob camadas de mitos e superstições. Ao aterrissar, foi recebido por um guia local, Miguel, que o acompanharia até Xochimilco. Durante o trajeto, Miguel compartilhou histórias que ouvirá desde criança sobre a ilha, enfatizando o respeito que os moradores locais tinham pelo lugar e os avisos para que os curiosos mantivessem distância. Lucas, porém, via essas histórias como parte do folclore local, sem fundamento real. À medida que se aproximavam dos canais, a paisagem urbana dava lugar a áreas mais rurais e tranquilas. O ambiente sereno contrastava com as histórias sombrias que cercavam a ilha. Lucas sentiu uma mistura de excitação e apreensão, ansioso para confrontar os mistérios da Ilha das Bonecas, quem sabe, desmistificar as lendas que a envolviam. Capítulo 2 – Chegada ao desconhecido. A jornada até a Ilha das Bonecas começou nas primeiras horas da manhã. Lucas e Miguel embarcaram em uma traginera, típica embarcação colorida dos canais de Xochimilco. O clima estava nublado, e uma névoa suave pairava sobre a água, conferindo ao ambiente uma atmosfera misteriosa. Enquanto o barco deslizava lentamente pelos canais, o som distante de música e risadas dos turistas diminuía gradualmente, dando lugar a um silêncio quase palpável. Miguel, percebendo a curiosidade de Lucas, começou a compartilhar histórias que ouvirá desde criança sobre a ilha. Dizem que Dom Julián Santana Barreira encontrou o corpo de uma menina que se afogou perto da ilha na década de 1950, contou Miguel, com a voz baixa. Após o incidente, ele começou a pendurar bonecas para apaziguar o espírito da garota. Lucas, embora interessado, manteve seu ceticismo habitual, considerando essas narrativas como folclore local. Conforme se aproximavam da ilha, a vegetação tornava-se mais densa, e a luz do sol lutava para penetrar através das copas das árvores.
De repente, a silhueta da ilha surgiu à frente, com inúmeras bonecas penduradas em galhos, suas formas desgastadas pelo tempo e pelas intempéries. Algumas estavam sem olhos, outras sem membros, criando uma visão perturbadora. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas atribuiu a sensação à expectativa e ao ambiente peculiar. Ao desembarcar, o chão lamacento cedeu sob os pés de Lucas e o ar estava impregnado de um odor terroso e úmido. Miguel permaneceu no barco, claramente relutante em pisar na ilha. Eu espero aqui. Não gosto deste lugar, disse ele, evitando o olhar de Lucas. O jornalista assentiu, compreendendo a apreensão do guia, e começou a explorar o terreno por conta própria. Cada passo revelava mais detalhes inquietantes. As bonecas, em diferentes estados de decomposição, pareciam observá-lo com seus olhos vazios. O vento suave fazia com que algumas balançassem levemente, produzindo sons que lembravam sussurros. Lucas tentou afastar a sensação de desconforto, concentrando-se em capturar imagens e fazer anotações para seu artigo. Ao se aprofundar na ilha, encontrou uma cabana de madeira, aparentemente abandonada. A porta estava entreaberta e uma corrente de ar frio emanava do interior. Lucas hesitou por um momento, mas a curiosidade profissional falou mais alto. Empurrando a porta, entrou na cabana, onde o cheiro de mofo e madeira envelhecida era predominante. No centro do cômodo principal, uma mesa exibia um diário empoeirado, aparentemente intocado por anos. Ao abrir o diário, Lucas percebeu que pertencia a Dom Julián. As páginas estavam repletas de anotações detalhadas sobre eventos estranhos e avistamentos misteriosos na ilha. Conforme lia, uma sensação de inquietação crescia dentro dele. De repente, um ruído suave vindo de fora interrompeu sua concentração. Fechando o diário, Lucas dirigiu-se à porta, espiando para ver o que poderia ter causado o som. A ilha, porém, parecia deserta, exceto pelas bonecas que continuavam a balançar suavemente ao vento. Capítulo 3 – Vozes na escuridão. Após o estranho ruído que interrompeu sua leitura, Lucas permaneceu na entrada da cabana, tentando identificar a origem do som. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo ocasional render das bonecas balançando ao vento. Decidiu que poderia ser apenas um animal pequeno ou o efeito do vento e retornou ao interior da cabana para continuar examinando o diário de Dom Julián. As anotações detalhavam eventos perturbadores, sussurros inexplicáveis durante a noite, bonecas que mudavam de posição sozinhas e a sensação constante de estar sendo observado. Dom Julián mencionava que, após encontrar o corpo da menina afogada, começou a pendurar bonecas na tentativa de apaziguar seu espírito inquieto. Com o tempo, porém, sentiu que a presença na ilha se tornava mais intensa, quase como se as bonecas estivessem ganhando vida própria. Enquanto lia, Lucas notou uma mudança na luminosidade externa. O dia nublado dava lugar a nuvens mais escuras, indicando uma tempestade iminente. Decidiu que seria prudente retornar ao barco antes que o clima piorasse. Guardou cuidadosamente o diário em sua mochila, pretendendo analisá-lo com mais calma posteriormente. Ao sair da cabana, percebeu que a atmosfera na ilha parecia mais opressiva. As bonecas, com seus olhos vazios e corpos desgastados, pareciam segui-lo com o olhar. Lucas tentou afastar esses pensamentos, atribuindo-os ao poder da sugestão e ao ambiente peculiar. Acelerou o passo em direção ao local onde Miguel o aguardava. No entanto, ao chegar à margem, encontrou o barco vazio. Miguel não estava em lugar algum. Chamou pelo guia, mas não obteve resposta. Uma sensação de desconforto começou a crescer dentro de si. O vento aumentava de intensidade, trazendo consigo o som distante de trovões. Lucas decidiu esperar por alguns minutos, acreditando que Miguel poderia ter se afastado momentaneamente. Enquanto aguardava, ouviu claramente um sussurro próximo ao seu ouvido. Virou-se bruscamente, mas não havia ninguém ali. O coração acelerou
e ele tentou racionalizar a experiência. Talvez fosse o vento passando por alguma fresta ou o som distante de animais. Mas os sussurros continuaram, agora parecendo vir de diferentes direções. Decidido a não ceder ao medo, Lucas pegou sua lanterna e começou a explorar os arredores, procurando por Miguel. Conforme avançava, os sussurros tornavam-se mais intensos, quase formando palavras inteligíveis. De repente, avistou uma figura ao longe, parcialmente oculta entre as árvores. Acreditando ser Miguel, correu em sua direção, mas ao se aproximar, percebeu que era apenas uma boneca maior, pendurada de forma que parecia estar de pé. O desconforto transformou-se em uma sensação de perigo iminente. Lucas decidiu retornar ao barco e esperar lá. Ao chegar, encontrou Miguel, que retornará com uma expressão preocupada. Precisamos sair daqui agora, disse o guia, olhando nervosamente ao redor. Sem questionar, Lucas embarcou, e juntos iniciaram o retorno pelos canais, enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, misturando-se com o som distante dos sussurros que pareciam acompanhar a embarcação. Capítulo 4. Revelações do diário. De volta ao hotel, Lucas não conseguia afastar da mente os eventos perturbadores vivenciados na Ilha das Bonecas. Determinou-se a analisar o diário de Dom Julián com mais profundidade, na esperança de encontrar respostas para as experiências inquietantes que enfrentará. Sentado à escrivaninha, sob a luz suave do abajur, abriu o diário empoeirado. As primeiras páginas continham relatos cotidianos, descrevendo a rotina solitária de Dom Julián na ilha. No entanto, conforme avançava na leitura, as entradas tornavam-se mais sombrias e enigmáticas. Dom Julián narrava o dia em que encontrou o corpo de uma menina que se afogara nas proximidades da ilha. Profundamente abalado, acreditou que o espírito da criança permanecia preso ali, buscando consolo. Para apaziguar a alma inquieta, começou a coletar bonecas descartadas, pendurando-as pelas árvores como oferendas. Com o tempo, essa prática tornou-se uma obsessão, e a ilha transformou-se em um santuário macabro. Conforme Lucas avançava nas páginas, deparou-se com relatos de eventos inexplicáveis, sussurros durante a noite, bonecas que pareciam mover-se sozinhas e a sensação constante de estar sendo observado. Dom Julián mencionava que, apesar de suas tentativas de apaziguar o espírito, a presença na ilha tornava-se cada vez mais opressiva. Em uma das últimas entradas, Dom Julián escrevia sobre a crescente sensação de que algo maligno habitava a ilha, algo além do espírito da menina. Ele descrevia sonhos vívidos nos quais figuras sombrias o cercavam, sussurrando em línguas desconhecidas. Esses sonhos eram acompanhados por eventos diurnos igualmente perturbadores, como sombras que se moviam nas periferias de sua visão e risadas infantis ecoando entre as árvores. Lucas fechou o diário, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. As experiências de Dom Julián refletiam assustadoramente os eventos que ele próprio vivenciara durante sua visita. A conexão entre os relatos do diário e suas próprias experiências sugeria que a ilha realmente abrigava uma presença inexplicável. Decidido a aprofundar sua investigação, Lucas planejou retornar à ilha, desta vez mais preparado e acompanhado de equipamentos que pudessem ajudá-lo a documentar qualquer atividade paranormal. Sentia que havia mais a ser descoberto, algo que poderia lançar luz sobre os mistérios que envolviam a Ilha das Bonecas e o legado inquietante de Dom Julián. Capítulo 5. O retorno à ilha. Determinados a desvendar os mistérios que cercavam a Ilha das Bonecas, Lucas e Miguel planejaram uma nova visita, desta vez equipados com câmeras de visão noturna, gravadores de áudio sensíveis e outros dispositivos para captar possíveis atividades paranormais. Partiram ao entardecer, com a intenção de explorar a ilha durante a noite, quando os relatos de fenômenos inexplicáveis eram mais frequentes. Ao chegarem, a escuridão já havia envolvido a ilha, e a única iluminação vinha das lanternas que carregavam. O ambiente noturno tornava o cenário ainda mais inquietante. As sombras das bonecas penduradas criavam formas distorcidas, e o silêncio era interrompido apenas pelos sons sutis da natureza.
Instalaram os equipamentos em pontos estratégicos, posicionando câmeras e gravadores próximos à cabana de Dom Julián e em áreas onde Lucas havia sentido presenças estranhas anteriormente. Enquanto ajustavam os dispositivos, Miguel compartilhou histórias que ouvirá de moradores locais sobre visitantes que afirmavam ter visto as bonecas se moverem ou ouvido risadas infantis durante a noite. Com tudo preparado, iniciaram a vigília. Sentados próximos à cabana, mantinham-se atentos a qualquer alteração no ambiente. As horas passaram lentamente e, inicialmente, nada de incomum ocorreu. No entanto, por volta da meia-noite, os gravadores captaram um som sutil, semelhante a um sussurro distante. Lucas e Miguel se entreolharam, tentando identificar a origem do som, mas não conseguiram determinar sua fonte. Decidiram então explorar a área de onde o som parecia emanar. Conforme avançavam pela trilha estreita, as lanternas iluminavam fileiras de bonecas cujos olhos vazios pareciam segui-los. De repente, uma das câmeras registrou um movimento brusco. Uma boneca havia girado a cabeça levemente. Ao verificarem, perceberam que não havia vento ou qualquer fator externo que justificasse o movimento. A tensão aumentou quando começaram a ouvir passos suaves atrás de si, mas ao se virarem, não encontraram ninguém. Miguel sugeriu que talvez estivessem perturbando os espíritos da ilha e que seria prudente encerrar a investigação. Lucas, embora cético, concordou que a segurança de ambos era prioridade. Recolheram os equipamentos e retornaram ao barco, sentindo-se observados até o momento em que deixaram a ilha. No caminho de volta, revisaram algumas das gravações e ficaram surpresos ao ouvir claramente uma voz infantil sussurrando o nome de Dom Julián. Essa evidência reforçou a crença de que a ilha realmente abrigava fenômenos inexplicáveis e que o legado de Dom Julián continuava vivo de maneiras misteriosas. Capítulo 6. O Guardião das Almas Perdidas. Após a intensa experiência na Ilha das Bonecas, Lucas e Miguel retornaram ao hotel, carregando consigo as gravações e uma sensação de inquietação. Decidiram analisar o material coletado em busca de respostas que elucidassem os fenômenos presenciados. Enquanto revisavam as filmagens, notaram que, em diversos momentos, sombras indistintas apareciam ao fundo, movendo-se de maneira que não correspondiam a nenhum dos presentes. Além disso, os áudios capturaram sussurros e risadas infantis, mesmo quando a ilha estava em completo silêncio. Essas evidências reforçaram a hipótese de que a ilha abrigava presenças inexplicáveis. Intrigado, Lucas decidiu aprofundar sua pesquisa sobre Dom Julián Santana Barreira, o antigo morador da ilha. Descobriu que, na década de 1950, Dom Julián isolou-se na ilha após encontrar o corpo de uma menina que se afogara nas proximidades. Acreditando que o espírito da criança permanecia ali, começou a pendurar bonecas como forma de apaziguar a alma inquieta. Com o tempo, a ilha transformou-se em um santuário macabro, atraindo curiosos e estudiosos do paranormal. Lucas também encontrou relatos de visitantes que afirmavam ter sentido presenças estranhas e ouvido vozes durante suas visitas. Essas histórias corroboravam suas próprias experiências e sugeriam que a ilha possuía uma energia singular, possivelmente ligada ao trágico passado e às ações de Dom Julián. Determinados a entender a verdadeira natureza dos fenômenos, Lucas e Miguel planejaram uma última visita à ilha, desta vez acompanhados de um médium renomado, especializado em locais assombrados. Acreditavam que, com sua ajuda, poderiam estabelecer contato com as entidades presentes, talvez oferecer-lhes a paz que buscavam. Ao retornarem à ilha, o médium realizou um ritual de comunicação, durante o qual revelou que o espírito da menina permanecia preso ali, buscando reconhecimento e descanso. Além disso, mencionou que Dom Julián, em sua devoção, também se tornará uma presença protetora, zelando pelas almas perdidas que ali residiam. Com essa compreensão, Lucas e Miguel organizaram uma cerimônia simbólica, oferecendo orações e deixando lembranças em homenagem à menina e a Dom Julián. Após o ritual, a atmosfera na ilha pareceu mais leve, como se uma carga tivesse sido removida. Sentiram que,
Finalmente, as almas encontraram a paz que tanto buscavam. Ao partirem, refletiram sobre o impacto das ações de Dom Julián e como sua dedicação transformou a ilha em um lugar de memória e respeito. Lucas decidiu compartilhar sua experiência em um documentário, visando conscientizar sobre a importância de honrar e reconhecer histórias esquecidas, garantindo que as almas perdidas nunca sejam ignoradas. Capítulo 7 – O legado de Dom Julián. Após a cerimônia realizada na Ilha das Bonecas, Lucas e Miguel retornaram ao hotel com uma sensação de alívio e contemplação. Acreditavam ter contribuído para a paz das almas que ali residiam, especialmente a da menina e a de Dom Julián Santana Barreira. No entanto, as experiências vividas na ilha continuavam a ressoar em suas mentes, instigando reflexões mais profundas sobre o impacto das ações de Dom Julián e o significado daquele lugar singular. Decidiram, então, visitar a comunidade local de Xochimilco para entender melhor como os moradores percebiam a ilha e seu antigo guardião. Conversaram com habitantes que compartilharam histórias transmitidas por gerações. Muitos lembravam de Dom Julián como um homem reservado, mas dedicado, que acreditava sinceramente estar protegendo a ilha de espíritos malignos ao pendurar bonecas nas árvores. Para alguns, suas ações eram vistas como um ato de devoção e sacrifício. Para outros, uma manifestação de excentricidade. Um ancião local contou que, após a morte de Dom Julián em 2001, ocorrida misteriosamente no mesmo local onde supostamente encontrara o corpo da menina décadas antes, a ilha se tornou um ponto de interesse para turistas e pesquisadores do paranormal. A presença constante de visitantes trouxe benefícios econômicos para a comunidade, mas também levantou questões sobre o respeito e a preservação da memória de Dom Julián e das histórias associadas à ilha. Lucas e Miguel perceberam que a Ilha das Bonecas transcendia sua aparência macabra. Ela representava uma interseção entre lenda, devoção pessoal e identidade cultural. O legado de Dom Julián não era apenas as bonecas penduradas, mas também a narrativa que ele construiu e que continuava a influenciar a comunidade e os visitantes. Inspirado por essa compreensão, Lucas decidiu que seu documentário não se concentraria apenas nos aspectos sobrenaturais, mas também exploraria a vida de Dom Julián, suas motivações e o impacto de suas ações na comunidade local. Queria apresentar uma visão equilibrada que honrasse a memória do homem por trás da lenda e destacasse a rica tapeçaria cultural de Xochimilco. Miguel, por sua vez, propôs organizar uma exposição fotográfica itinerante, exibindo imagens da ilha e relatos dos moradores, com o objetivo de arrecadar fundos para a preservação do local e apoiar projetos comunitários. Ambos concordaram que era essencial abordar o tema com sensibilidade e respeito, evitando o sensacionalismo e valorizando as vozes daqueles que viviam à sombra da ilha. Ao final, compreenderam que a verdadeira essência da Ilha das Bonecas residia na convergência de histórias humanas, crenças e a busca por significado diante do desconhecido. O legado de Dom Julián continuava vivo, não apenas nas bonecas penduradas, mas nas narrativas que inspirava e nas reflexões que provocava sobre vida, morte e memória. Capítulo 8 – Revelações e reflexões. Após concluir as filmagens e entrevistas para o documentário, Lucas e Miguel retornaram à cidade do México, carregando não apenas horas de gravação, mas também uma nova perspectiva sobre a Ilha das Bonecas e seu impacto. Durante o processo de edição, revisitaram os momentos capturados, desde os relatos emocionantes dos moradores locais até as imagens inquietantes das bonecas divertidas nas árvores. Enquanto organizavam o material, percebemos que a narrativa ia além das lendas e histórias de assombração. A ilha representava uma interseção entre o medo e a fé, entre o respeito pelos mortos e a curiosidade dos vivos. Dom Julián Santana Barreira, em sua devoção singular, havia criado um espaço que desafiava as convenções e convidava a reflexão sobre a morte, a memória e as maneiras como os humanos lidam com o inexplicável. Lucas decidiu incluir no documentário uma análise sobre como as lendas urbanas se formam e evoluem, utilizando a Ilha das Bonecas como estudo de caso.
Entrevistou antropólogos e historiadores que explicaram como histórias como a de Dom Julián se entrelaçaram com as culturas locais, refletindo medos, esperanças e a necessidade de encontrar sentido em eventos trágicos. Miguel, por sua vez, focou na resposta emocional que a ilha provocava nos visitantes. Incluiu depoimentos de turistas que compartilharam suas experiências, desde aqueles que sentiram uma profunda tristeza ao ver as bonecas deterioradas pelo tempo, até os que protegeram ter testemunhado situações paranormais. Essas diversas perspectivas enriqueceram o conteúdo, mostrando que a ilha afetava cada pessoa de maneira única. Ao final da edição, o documentário não apenas narrava a história de Dom Julián e sua ilha peculiar, mas também explorava temas universais como luto, memória e a busca por significado diante do desconhecido. Lucas e Miguel esperavam que, ao assistir ao filme, o público refletisse sobre suas próprias crenças e a maneira como enfrentam os mistérios da vida e da morte. Antes do lançamento oficial, organizaram uma exibição especial em Xochimilco, convidando os moradores locais para assistir ao documentário em primeira mão. A ocorrência foi positiva. Muitos se emocionaram ao ver suas histórias e tradições representadas com respeito e peculiaridades. A comunidade se sentiu valorizada. A exibição fortaleceu os laços entre os habitantes e a história singular da ilha. O documentário, intitulado O Guardião das Almas Perdidas, foi posteriormente lançado em plataformas digitais e festivais de cinema, recebendo aclamação por sua abordagem sensível e profunda. Lucas e Miguel continuaram a receber mensagens de espectadores de todo o mundo, compartilhando como a história o tocou e o fez reconsiderar suas próprias percepções sobre o desconhecido. Uma jornada que começou com uma simples curiosidade transformou-se em uma exploração profunda da condição humana, mostrando que, mesmo nos lugares mais sombrios, é possível encontrar histórias de amor, dedicação e esperança. Epílogo. Um legado que transcende o tempo. Meses após o lançamento de O Guardião das Almas Perdidas, o documentário de Lucas e Miguel alcançou reconhecimento internacional, sendo exibido em diversos festivais de cinema e plataformas de streaming. A profundidade com que abordaram a história de Dom Julián Santana Barreira e a Ilha das Bonecas tocou audiências ao redor do mundo, despertando reflexões sobre a memória, o luto e as diferentes formas de lidar com o desconhecido. O impacto do documentário não se restringiu apenas ao público. Em Xochimilco, a comunidade local experimentou uma revitalização cultural e econômica. O aumento do turismo consciente trouxe recursos que foram investidos na preservação da ilha e em projetos comunitários, garantindo que a história de Dom Julián fosse respeitosamente mantida e compartilhada. Lucas e Miguel, por sua vez, foram convidados para palestras e debates, onde compartilharam suas experiências e insights sobre a interseção entre cultura, lenda e realidade. Essas discussões ampliaram o diálogo sobre como narrativas locais podem influenciar e enriquecer a compreensão global sobre temas universais. Em uma visita posterior à ilha, os cineastas notaram mudanças significativas. Além das bonecas que pendiam das árvores, novos elementos foram acrescentados: placas informativas, espaços de reflexão e áreas dedicadas aos escritórios culturais. A ilha se transformou em um espaço vivo de memória e aprendizagem, onde os visitantes não apenas confrontaram seus medos, mas também apreciaram a resiliência e a criatividade humana. Uma jornada que começou com uma simples curiosidade evoluiu para um movimento que celebrou a conexão entre passado e presente, indivíduo e comunidade, vida e morte. O legado de Dom Julián, antes restrito às margens de Xochimilco, agora ecoava globalmente, lembrando a todos que, mesmo nas histórias mais sombrias, há luz a ser descoberta. Assim, o Guardião das Almas Perdidas não apenas contou uma história, mas também desenvolveu uma transformação, mostrando que, ao honrarmos as narrativas daquelas que vieram antes de nós, enriquecemos nosso próprio entendimento sobre o que significa ser humano. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios.
Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo. Capítulo 1 O Chamado das Sombras. Takashi apertou o guarda-chuva contra o vento frio enquanto subia a trilha estreita que levava à casa de sua infância. O vilarejo de Narukami parecia congelado no tempo, com suas ruas silenciosas e o cheiro de madeira molhada impregnando o ar. Ele não pisava ali desde os 10 anos, quando sua mãe decidiu que viver na cidade seria melhor para ele. Agora, aos 32, retornava para o funeral de sua avó Yuki, a última guardiã da pequena casa ao pé da temida floresta de Aokigahara. O salão funerário era modesto. O aroma do incenso misturava-se ao perfume das flores brancas ao redor do caixão. Os anciãos murmuravam preces, enquanto Takashi mantinha o olhar fixo no rosto sereno da avó. Durante toda a sua infância, ela falava sobre os perigos da floresta. Nunca se aproxime das árvores de raízes tortas. Elas estão sempre com fome, costumava dizer. Ele nunca levou essas palavras a sério, mas agora, cercado por pessoas que evitavam cruzar olhares com ele, sentia um incômodo inexplicável. Ao final da cerimônia, uma das idosas da vila se aproximou e segurou sua mão com firmeza. Ela te deixou algo. Leia com atenção, Takashi-san. Cuidado para não ignorar os avisos. Com o aceno seco, a mulher entregou-lhe um pequeno caderno de couro desgastado. Mais tarde, já na antiga casa, Takashi acendeu a lâmpada fraca do quarto e abriu o caderno. As páginas estavam amareladas, repletas de kanjis escritos com pressa. Mas um trecho em particular fez seu sangue gelar. As raízes nunca esquecem. O sangue nos alimenta. Capítulo 2 O peso do passado. A tempestade castigava o telhado da casa, fazendo com que pequenos pingos escorressem pelas frestas da madeira antiga. Takashi sentou-se na mesa da cozinha, com o caderno aberto à sua frente. O papel áspero parecia pulsar sob seus dedos, como se houvesse vida dentro das palavras escritas por sua avó. Ele folheou as páginas lentamente, absorvendo cada frase desconexa, cada anotação feita às pressas. Muitas delas falavam sobre a floresta, sob vozes sussurrantes ao anoitecer e sombras que se moviam entre as árvores sem que houvesse vento. Um arrepio percorreu sua espinha quando leu uma passagem detalhada. A floresta o chamou. Eles foram, mas nenhum voltou igual. A letra trêmula de Yuki parecia carregar um peso invisível, como se cada palavra tivesse sido escrita sob o domínio do medo. Takashi suspirou e fechou o caderno com um estalo seco. Lá fora, a chuva persistia. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a escuridão que se espalhava além do quintal. As silhuetas das árvores de Aokigahara formavam um muro opressivo de sombras, e um sentimento estranho tomou conta dele. Algo o chamava, um instinto primitivo, uma sensação incômoda de que sua avó não havia apenas deixado um aviso, mas sim um chamado. Seu olhar caiu sobre uma mochila jogada em um canto do quarto. Ele sabia que precisava ir até lá. Precisava ver com os próprios olhos o que Yuki tanto temia. Amanhã, ao nascer do sol, ele caminharia até a floresta. Capítulo 3 O coração da floresta. O vento gelado cortava a pele de Takashi enquanto ele se embrenhava na trilha úmida de Aokigahara. O ar era denso, carregado de um silêncio antinatural. Não havia canto de pássaros, nem som de insetos. Apenas seus passos abafados contra a terra fofa. Com a mochila firme nas costas e o caderno da avó seguro contra o peito, ele avançava, tentando ignorar aquela espécie de opressão que parecia se intensificar a cada metro. As árvores ao redor se erguiam como gigantes deformados, seus troncos cobertos de musgo, as raízes emergindo da terra como serpentes retorcidas. Ele se lembrou das palavras de Yuki. Nunca se aproxima das árvores de raízes tortas. Mas ali, todas as distorções, como é. Caminhou por minutos que pareciam horas até notar algo incomum. Uma série de fitas vermelhas amarradas nos galhos.
Pessoas que entravam na floresta frequentemente deixavam. Takashi se moveu, tocando uma delas. O tecido era áspero e úmido. Então, ele se sentiu. Um tremor sutil, vindo do solo. Como um coração cardíaco fraco, pulsando logo abaixo de seus pés. O ar ao seu redor pareceu mudar. O cheiro da madeira úmida foi substituído por um odor acre, algo semelhante à carne em acomodação. Seus instintos gritavam. Foi então que ouvi. A floresta estava viva. Eu sabia que ele estava ali. Capítulo 4. Raízes que sussurram. Takashi tentou recuar, mas seus pés notoriamente presos ao chão, como se a terra estivesse úmida ou açucarada lentamente. Seu coração martelava contra o peito enquanto ele girava a cabeça de um lado para o outro, tentando encontrar a origem da respiração. Mas tudo ao seu redor permanece imóvel. Árvores escuras, raízes torcidas. Ele cerrou os punhos e respirou fundo, forçando-se a dar um passo para trás. A terra cedeu sob seus pés, fazendo tropeçar e cair de joelhos. Quando suas mãos tocam o solo, sente algo se mover sob a superfície. Um arrepio levantado por sua espinha. A sensação era quase humana, como dedos se retorcendo sob a terra, tentando alcançar sua pele. O instinto em sua mente, corra. Takashi se anunciou de um salto e correu pela trilha estreita, desviando de troncos e galhos. Ele se ergue. Seu peito queimava, os pulmões implorando por ar, mas ele não diminuía o ritmo. A trilha parecia se estreitar a cada metrô, as árvores se fechando ao seu redor, até que de repente o silêncio absoluto. Takashi parou. O som da perseguição processou. Apenas seu próprio fôlego irregular preenchia o ar. Ele virou-se lentamente. Nada. Nenhum sinal de que algo aconteceu ali. Mas então ele descobriu algo estranho. As fitas vermelhas que ele tinha passado antes agora estavam novamente à sua frente. Exatamente no mesmo lugar. Ele não estava avançando. A floresta estava brincando. E não ia deixá-lo sair tão fácil. Capítulo 5. O eco do passado. A câmera foca em um velho relógio de parede que tica com uma precisão inquietante. Estamos na casa de um colecionador, um homem que tem uma obsessão por objetos antigos, especialmente aqueles que possuem histórias sombrias. Em sua biblioteca particular, cheia de livros empoeirados, ele encontra um diário antigo, encadernado em couro negro. Ao ler as páginas amareladas, ele se depara com uma descrição detalhada sobre o que parece ser um pacto ancestral, envolvendo entidades de uma floresta remota. A cada linha que lê, a sensação de desconforto aumenta. Algo não parece pesado, como se o próprio ambiente estivesse se fechando ao redor dele. Ele ouve sugestões que parecem vir das paredes, e as palavras do diário começam a ganhar vida. O texto revela que, há muitos anos, um grupo de pessoas fez um pacto com uma força desconhecida da floresta, prometendo-lhe sacrifícios em troca de proteção. Mas, como todo pacto com forças além da compreensão humana, as consequências são perigosas. À medida que ele lê, as luzes da sala começam a piscar e o som de arbustos se arrastando na janela parece aumentar, como se algo estivesse tentando entrar. Ele tenta ignorar, mas o eco das palavras do diário é insuportável. Acorde, ele ouve, em um sussurro quase inaudível, vindo de dentro da parede. Ao se aproximar da janela, ele vê algo se movendo nas sombras da floresta, algo antigo, algo que ele deveria ter deixado de lado. A casa começa a vibrar, e o relógio na parede começa a marcar as horas de forma frenética. O que era para ser apenas mais uma peça de colecionador se transforma em um portal para um passado sangrento. O que ele não sabia era que as raízes que sustentam essa história são muito mais profundas do que ele jamais imaginou, e as sugestões que agora o cercam são os primeiros sinais de que ele se perdeu em um jogo perigoso e mortal. A cada passo que ele dá, as sugestões se tornam mais altas, mais urgentes. Mas ele não pode voltar atrás. A floresta espera, e o passado nunca se esquece. Capítulo 6. A revelação.
Takashi caminhava pela floresta, seus passos abafados pela espessa camada de folhas caídas. A sensação de estar sendo observado o incomodado, mas ele não conseguiu identificar a origem desse pressentimento. De repente, seus olhos captaram algo incomum. Um altar shintoísta abandonado, coberto por musgo e envolto por árvores retorcidas. Aproximou-se com cautela, sentindo uma energia estranha emanando do local. No altar, havia inscrições antigas que apenas sussurravam segredos esquecidos. Ao examinar mais de perto, Takashi observou que as informações detalhavam a história de um kami vingativo, uma entidade espiritual associada a uma árvore ancestral. Dizia-se que este kami absorvia aqueles que ousavam entrar em seu domínio, consumindo suas almas e corpos. A única maneira de escapar era cortar a conexão com a árvore antes que fosse tarde demais. A revelação o deixou atônito. Ele havia se aproximado demais da árvore e agora estava conectado a ela. O medo tomou conta de Takashi. Ele sentiu uma pressão crescente em seu corpo, como se raízes invisíveis se infiltrassem em sua pele, sugando sua vitalidade. A conexão com o kami estava se fortalecendo, e ele sabia que precisava agir rapidamente. Lembrou-se dos rituais shintoístas de purificação e afastamento de espíritos malignos. Um desses rituais envolve a utilização de amuletos sagrados e orações específicas para romper laços espirituais indesejados. Takashi. Com o coração acelerado, Takashi decidiu retornar à cidade em busca de ajuda. Ele sabia que o tempo estava contra ele. A conexão com o kami estava se aprofundando, e cada momento perdido aumentava o risco de ser consumido por completo. A floresta parecia se fechar ao seu redor, como se a própria natureza estivesse conspirando para mantê-lo em seu domínio. Ele precisa agir rapidamente. Capítulo 7. A transformação. Takashi sentiu uma dor lancinante percorrendo seu corpo. Sua pele, antes macia, agora se torna áspera e resistente, lembrando-se a casca de uma árvore. Seus dedos se alongaram, transformando-se em galhos finos que se estendiam em especiais inesperados. A cada movimento, a dor aumentava, como se sua própria essência estivesse sendo reescrita pela natureza. A floresta ao seu redor parecia sussurrar, chamando para se render à transformação, para aceitar seu novo destino como parte da terra. Ele comprometeu-se contra a dor, tentando manter sua humanidade, mas a pressão era imensa. Lembrou-se do diário de sua avó, das histórias que ela contava sobre rituais de purificação shintoístas capazes de afastar espíritos malignos e restaurar o equilíbrio. Um ritual específico, conhecido como misogi, envolve a purificação através da água corrente, simbolizando a limpeza do corpo e da alma. Com o pouco de força que lhe restava, Takashi encontrou um riacho próximo. A água fria parecia convidá-lo, como se regulasse sua necessidade de purificação. Ele entrou na água, sentindo o choque térmico percorrer seu corpo. Fechou os olhos e recitou as palavras do ritual que sua avó lhe ensinou, pedindo perdão e buscando a restauração de sua essência. Takashi, após realizar o ritual de purificação conhecido como misogi, sente sua transformação ser revertida. Sua pele retorna ao estado humano, e seus dedos voltam ao normal. A floresta ao seu redor parece recuar, respeitando sua decisão de não se render. Takashi sente uma renovada esperança, sabendo que a batalha não é totalmente vencida, mas que agora possui controle sobre seu destino. O misogi é uma prática shintoísta japonesa de purificação espiritual que envolve a tradição em água fria, simbolizando a limpeza do corpo e da mente. Durante o ritual, o praticante recita orações e medita, buscando afastar-se de superfícies espirituais e físicas. Acredita-se que essa prática ajude a restaurar o equilíbrio e a harmonia interior. Ao realizar o misogi, Takashi busca purificar-se e romper a conexão com a árvore ancestral, interrompendo a transformação que o ameaçava. A água fria do riacho simboliza a limpeza de impurezas espirituais, permitindo-lhe restaurar sua humanidade e retomar o controle sobre seu destino. Capítulo 8. O último suspiro. Takashi,
Sentindo o peso da transformação que avançava implacavelmente, decidiu realizar o ritual de purificação que sua avó lhe ensinara. Com passos vacilantes, possivelmente a um riacho próximo, onde a água cristalina corria suavemente sobre as pedras. Ajoelhou-se na margem, mergulhando as mãos trêmulas na água fria, buscando forças para iniciar o ritual. Enquanto recitava as antigas palavras de purificação, uma sensação de desespero ou preocupação. Percebeu que o processo de transformação já havia se enraizado profundamente em seu ser. Suas pernas se fundiram ao solo, desenvolvendo-se em raízes que penetravam na terra escura e úmida. A cada momento, sentiu sua consciência fragmentar-se, como se partes de sua identidade estivessem sendo arrancadas e absorvidas pela floresta ao seu redor. A dor física era intensa, mas o tormento mental de perder sua humanidade era ainda mais agonizante. Em meio a esse turbilhão de sensações, uma figura etérea emergiu diante dele. Era a sombra de sua avó, envolta em uma luz suave e reconfortante. Seus lábios se moviam lentamente, sussurrando palavras que Takashi não conseguia compreender completamente. No entanto, a essência de sua mensagem parecia ser de fácil acesso e paz. Antes que você pudesse responder ou buscar claramente, a figura de sua avó desvaneceu-se, deixando novamente sozinho. Sentiu uma onda de resignação percorrer seu ser. Compreendeu que sua luta contra a transformação estava chegando ao fim e que resistir apenas prolongaria seu sofrimento. Aos poucos, Takashi transferiu-se ao processo. Suas raízes se aprofundaram na terra, conectando as antigas energias da floresta. Seu tronco demorou-se, enquanto seus braços se transformavam em galhos que se estendiam em direção ao céu. Folhas brotaram de seus dedos, tremendo suavemente com a brisa. Sua pele resistiu, adquirindo a textura rugosa da casca de uma árvore ancestral. Sua mente, antes cheia de pensamentos e memórias humanas, agora estava em silêncio. Fragmentos de lembranças flutuaram como folhas ao vento, até que finalmente se assentaram, tornando-se parte do solo fértil de sua nova existência. A consciência de Takashi dissolveu-se na serenidade da floresta, unindo-se ao coro silencioso das árvores que o rodeavam. A floresta foi tranquila, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Apenas os observadores mais atentos notariam uma nova face esculpida no tronco da imponente árvore dos perdidos. Uma expressão serena, quase contemplativa, que sugeria uma acessibilidade final de um destino futuro. Com o passar do tempo, a história de Takashi tornou-se uma lenda sussurrada entre os habitantes locais. Diziam que aqueles que se aventuravam profundamente na floresta pudessem sentir uma presença silenciosa, uma energia que emanava da árvore dos perdidos. Algumas afirmações vão ouvir frases suaves, como se a própria árvore estivesse compartilhando segredos antigos ou oferecendo consolo aos que buscavam respostas. A face esculpida no tronco tornou-se um símbolo de alerta e reflexão. Uma lembrança de que a natureza possui mistérios insondáveis e que aqueles que ousam desvendar seus segredos devem estar preparados. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo. Capítulo 1. O novo zelador. Miguel, um homem de 35 anos, enfrentava dificuldades financeiras após perder seu emprego anterior. Desesperado por uma oportunidade, aceitou o cargo de zelador noturno no histórico Panteão de Belém, em Guadalajara. Ao chegar para seu primeiro turno, foi recebido por Dom Pedro, o antigo zelador, que, com um olhar cansado, começou a mostrar-lhe as instalações. Este cemitério tem mais histórias do que você pode imaginar, disse Dom Pedro, enquanto caminhavam entre os túmulos antigos. Ele apontou para uma lápide desgastada e contou sobre o vampiro de Guadalajara, uma lenda local que falava de um ser que aterrorizava a cidade no século XIX. Miguel ouviu atentamente, embora mantivesse um ceticismo saudável sobre tais histórias.
Enquanto continuavam a ronda, Dom Pedro mencionou outros eventos misteriosos que ocorreram no cemitério ao longo dos anos: desaparecimentos inexplicáveis, avistamentos de figuras sombrias e sons estranhos durante a noite. Alguns dizem que este lugar está amaldiçoado, comentou, com um sorriso enigmático. Apesar das advertências, Miguel viu o trabalho como uma chance de recomeçar. A rotina parecia simples: patrulhar os terrenos, garantir que os portões estivessem trancados e manter a ordem. No entanto, enquanto Dom Pedro se preparava para partir, lançou um último conselho: se ouvir algo estranho à noite, é melhor ignorar. Ficando sozinho, Miguel sentiu o peso da escuridão ao seu redor. As sombras das árvores dançavam sob a luz da lua, criando formas inquietantes. Ele tentou afastar os pensamentos perturbadores, concentrando-se em sua tarefa. No entanto, uma sensação de estar sendo observado começou a incomodá-lo. Enquanto caminhava pelos caminhos de pedra, notou uma brisa fria que parecia sussurrar em seus ouvidos. Lembrou-se das histórias de Dom Pedro, mas balançou a cabeça, tentando afastar as superstições. São apenas lendas, murmurou para si mesmo. Ao concluir sua primeira ronda, Miguel retornou à pequena cabana que servia de escritório. Sentou-se, pegou um livro para ler e tentou relaxar. No entanto, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava fora do comum. Decidiu que, na noite seguinte, estaria mais atento aos sons e movimentos ao seu redor. Mal sabia ele que as histórias que ouvirá eram apenas o começo dos mistérios que o aguardavam no Panteão de Belém. Capítulo 2. Filhos no escuridão. Nas primeiras noites de trabalho no Panteão de Belém, Miguel esforçou-se para se acostumar com a quietude opressiva que envolvia o cemitério após o anoitecer. A escuridão parecia ter a própria vida, e o silêncio era frequentemente interrompido por filhos que ele não conseguia identificar. Lembrando-se das histórias de Dom Pedro, tentava racionalizar os ruídos como simples manifestações de um ambiente antigo. Certa madrugada, enquanto fazia sua ronda habitual, Miguel passos suaves ecoando entre os túmulos. Parou, segurando a lanterna com mais firmeza, e chamou: "Tem alguém aí?" Apenas o silêncio respondeu. Continuou caminhando, mas a sensação de estar sendo observada tornou-se mais intensa. Decidiu verificar as áreas menos frequentadas do cemitério, acreditando que poderia ser algum invasor ou animal. Ao se aproximar de uma antiga capela em ruínas, ouviu um sussurro indistinto, como se várias vozes murmurassem simultaneamente. O som parecia emanar das paredes de pedra desgastadas pelo tempo. Miguel sofreu um calafrio percorrendo sua espinha, mas reuniu coragem para investigar. Ao entrar na capela, encontrei-a vazia, exceto por teia de aranha e bancos empoeirados. As vozes cessaram abruptamente, deixando em um silêncio ainda mais perturbador. Nos dias que se seguiram, os efeitos aconteceram mais frequentes. As portas que ele tinha certeza de ter fechado estavam abertas ao retorno. Objetos mudaram de lugar sem explicação. Uma noite, enquanto registrava ocorrências no livro de registros, a chama de sua vela tremeluziu violentamente, embora não houvesse corrente de ar. Miguel pediu os olhos a tempo de ver uma sombra movendo-se rapidamente pelo canto da sala. Levantei-se de um salto, mas não encontrei nada. A tensão começou a afetar seu sono. Pesadelos com figuras sombrias e rituais desconhecidos perturbavam suas noites. Durante o trabalho, sentia-se constantemente fatigado, e sua mente vagava para pensamentos inquietantes sobre as histórias que Dom Pedro lhe contará. Decidiu que eu realmente entenderia o que estava apostando, seja confrontando as bases, seja encontrando explicações lógicas para eles. Determinando descobrir a verdade, Miguel começou a explorar áreas do cemitério que antes evitava. Em uma dessas incursões, notou-se uma cripta parcialmente oculta por vegetação densa. A entrada estava entreaberta, como se alguém tivesse usado recentemente. Com o coração acelerado, decidiu investigar, acreditando que poderia encontrar respostas para os acontecimentos estranhos que o atormentavam. Capítulo 3. O Livro Antigo. Durante uma de suas rondas noturnas no Panteão de Belém, Miguel notou uma cripta parcialmente oculta por vegetação densa. A estrutura, desgastada pelo tempo, parecia diferente das demais, emanando uma aura misteriosa que despertou sua curiosidade. Decidido a investigar, ele levou os galhos e entrou na cripta, onde encontrou um ambiente sombrio e empoeirado. No centro do recinto,
Sobre um pedestal de pedra, relacionava um livro antigo, encadernado em couro envelhecido e adornado com símbolos enigmáticos. Miguel moveu-se cautelosamente, sentindo uma estranha atração pelo objeto. Ao abrir o livro, deparou-se com páginas amareladas preenchidas por textos em latim e ilustrações de rituais desconhecidos. Intrigado e consciente do potencial histórico da descoberta, decidiu levar o livro para casa, com a intenção de estudá-lo mais a fundo. Em sua residência, Miguel limpou cuidadosamente o pó que cobria o livro e começou a traduzir os textos. Conforme avançou na tradução, aprenda que se tratava de um grimório, um manual de práticas ocultas, detalhando rituais e pactos realizados no próprio cemitério por uma seita secreta que buscava a imortalidade. As autoridades eram minuciosas, incluindo ingredientes raros, cânticos específicos e dados astrológicos necessários para a realização dos rituais. Além disso, o livro mencionava nomes de indivíduos que participaram dessas práticas ao longo dos séculos. A descoberta deixou Miguel perturbado. Ele sempre ouvia histórias e lendas sobre o panteão de Belém, como a do Arbol Vampiro, que narrava sobre um homem misterioso que aterrorizava a cidade e cuja tumba era marcada por uma imponente árvore. No entanto, encontrar provas concretas de atividades ocultas no cemitério era algo que jamais imaginara. As informações contidas no Grimório sugeriram que os rituais ainda poderiam estar sendo praticados, o que explicaria alguns acontecimentos estranhos que ele testemunhou recentemente durante seu trabalho. Conforme mergulhava mais fundo nas páginas do livro, Miguel começou a sentir uma presença inquietante ao seu redor. As sombras se moveram nas periferias de sua visão, e as sugestões inaudíveis ecoavam em sua mente. Apesar do medo crescente, ele sentiu uma compulsão incontrolável de continuar lendo, como se o próprio livro estivesse influenciando. A cada novo ritual que descobria, mais se convencia de que algo sombrio estava enraizado no panteão de Belém, e que sua vida jamais seria a mesma após aquela descoberta. Capítulo 4. Visões perturbadoras. Após mergulhar nas traduções do Grimório, Miguel começou a experimentar pesadelos intensos. Em seus sonhos, figuras encapuzadas realizavam rituais macabros sob a luz pálida da lua, entoando cânticos em línguas antigas. Essas visões eram tão vívidas que, ao despertar, ele sentia o cheiro de cera queimada e ouvia ecos distantes dos cânticos em seus ouvidos. Durante suas rondas noturnas no panteão de Belém, as alucinações se intensificaram. Miguel começou a perceber sombras que se moviam rapidamente entre os túmulos e sussurros que pareciam chamá-lo pelo nome. Em uma ocasião, ao passar pela cripta onde encontrara o livro, viu uma figura espectral que desapareceu assim que ele piscou. Essas experiências abalaram profundamente sua sanidade, fazendo questionar a linha tênue entre realidade e ilusão. A exaustão mental e física começou a afetar seu desempenho no trabalho e seus relacionamentos pessoais. Colegas notaram seu comportamento errático e olhar distante, mas Miguel evitava compartilhar suas experiências, temendo ser considerado insano. No entanto, a sensação de estar sendo constantemente observado e perseguido tornou-se insuportável. Em busca de respostas, Miguel decidiu consultar especialistas em ocultismo e história local. Descobriu que o panteão de Belém sempre foi cercado por lendas de atividades paranormais e rituais secretos. Alguns estudiosos sugeriram que a leitura de textos ocultos poderia abrir portais para outras dimensões ou atrair entidades sobrenaturais. Outros acreditavam que o próprio cemitério era um local de convergência de energias místicas, potencializando as experiências de quem se envolvia com o desconhecido. Determinando a entender o que estava acontecendo, Miguel aprofundou-se ainda mais no estudo do Grimório. Descobriu referências a rituais de proteção e banimento de entidades malignas. Embora cético, decidiu realizar um desses rituais na esperança de cessar as visões perturbadoras. Seguindo meticulosamente as instruções, reuniu os ingredientes necessários em uma noite de lua cheia. Realizou o ritual no centro do cemitério. Nos dias que se seguiram, as visões diminuíram em intensidade, mas não desapareceram completamente. Miguel percebeu que, embora tivesse conseguido algum alívio, ainda estava profundamente conectado às forças sombrias que permeavam o panteão de Belém. A experiência o deixou mais consciente dos perigos de se envolver com o oculto e da necessidade de buscar ajuda para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Capítulo 5. A Seita Revelada.
Determinando a desvendar os mistérios que cercavam o Panteão de Belém, Miguel mergulhou nos registros históricos do cemitério e da cidade de Guadalajara. Passou horas na biblioteca local, examinando jornais antigos, documentos oficiais e relatos orais preservados ao longo dos anos. Suas pesquisas revelaram um padrão inquietante. Ao longo das décadas, diversas pessoas desapareceram misteriosamente, todas com alguma ligação ao cemitério. Entre os casos mais notáveis estava o de Inácio Torres Altamirano, conhecido como Nachito, um menino que sofria de nictofobia, medo extremo do escuro. Após sua morte prematura, eventos estranhos ocorrem em torno de sua tumba, apresentando atividades paranormais. Além disso, a lenda do Arboldo Vampiro narrava a história de um homem misterioso que, após sua morte, teria se transformado em vampiro, causando terror na comunidade. Conforme aprofundou suas investigações, Miguel encontrou referências a uma seita secreta que realizou rituais no Panteão de Belém em busca de imortalidade. Esses rituais envolvem sacrifícios humanos e práticas ocultas destinadas a prolongar a vida dos membros da seita. Relatos antigos mencionaram figuras encapuzadas vistas nas proximidades do cemitério durante a noite, reforçando a ideia de que tais práticas ainda poderiam estar em andamento. Miguel também descobriu que vários membros influentes da sociedade local, incluindo políticos e empresários, estavam associados ao cemitério de maneiras discretas, seja através de doações ou participações em eventos internos. Essa rede de conexões sugeria uma conspiração bem articulada, onde indivíduos poderosos utilizavam o Panteão de Belém como palco para seus rituais sombrios. As evidências acumuladas apontaram para a continuidade das atividades da seita nos dias atuais. Miguel percebeu que suas próprias experiências perturbadoras poderiam estar diretamente ligadas a essas práticas ocultas. Determinado a expor a verdade e pôr fim aos horrores que assombraram o cemitério, ele decidiu continuar sua investigação, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia acarretar para sua própria vida. A cada nova descoberta, Miguel sentia o peso da responsabilidade aumentar. Ele sabia que estava se envolvendo em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava inicialmente. No entanto, a sua determinação em revelar a verdade e proteger os inocentes o impulsionou a seguir em frente, mesmo quando as sombras do Panteão de Belém se fecham ao seu redor. Capítulo 6. O Ritual Macabro. Certa noite, enquanto realizava sua ronda habitual no Panteão de Belém, Miguel vigia movimentos suspeitos perto da entrada principal. Escondido nas sombras, observou um grupo de indivíduos encapuzados adentrando o cemitério após o local de fechamento. A curiosidade e o desejo de confirmar suas suspeitas o conduziram a segui-los discretamente, mantendo uma distância segura para não ser detectado. O grupo se apresentou a uma antiga capela situada na parte mais remota do cemitério, um local que Miguel visitou devido à sua atmosfera opressiva. Através de uma janela quebrada, ele poderia observar o interior iluminado por velas dispostas em um círculo ao redor de um altar improvisado. No centro, uma jovem amarrada parecia estar inconsciente, enquanto os membros da seita entoavam cânticos em uma língua desconhecida. O coração de Miguel acelerou ao considerar entre os participantes figuras proeminentes da comunidade local, incluindo políticos e empresários respeitados. A revelação de que indivíduos tão influentes se envolveram em práticas tão nefastas o deixadas atordoadas. Sentindo a urgência de documentar o ocorrido, ele retirou seu celular e começou a gravar discretamente a cena. No entanto, enquanto ajustava o foco da câmera, Miguel acidentalmente esbarrou em uma pedra solta, produzindo ruído que ecoou pela capela silenciosa. Ocorrendo, os olhos dos cultistas se voltaram para a janela. Antes que pudesse reagir, 2 membros da seita saíram rapidamente e o capturaram, levando para dentro da capela. Amarrado e ajoelhado diante do altar, Miguel foi confrontado pelo líder da seita, uma figura de presença imponente que ocultava seu rosto sob um capuz ornamentado. Com uma voz fria e autoritária, o líder explicou que Miguel havia se tornado uma ameaça ao descobrir segredos que deveriam permanecer ocultos. Como consequência, seria oferecido como próximo sacrifício para garantir a continuidade dos poderes e privilégios dos membros da seita. Enquanto os cultistas preparavam os instrumentos para o sacrifício, Miguel, em um ato desesperado, lembrou-se de um encantamento de proteção que havia lido no grimório encontrado anteriormente. Com dificuldade, começou a recitar as palavras antigas, inicialmente de forma hesitante,
mas ganhando confiança à medida que prosseguia. Para sua surpresa, uma rajada de vento invadiu a capela, apagando algumas velas, causando confusão entre os membros da seita. Aproveitando o momento de distração, Miguel conseguiu se desvencilhar parcialmente das cordas que o prendiam. Com um esforço supremo, libertou-se completamente. Empurrando um dos cultistas que bloquearam sua passagem, correu em direção à saída da capela. Apesar de ferido e exausto, a adrenalina o impulsionou a atravessar o cemitério, mergulhando na escuridão da noite enquanto os gritos furiosos dos cultistas ecoavam atrás dele. Ao alcançar os alcances do Panteão de Belém, Miguel sentiu uma mistura de colapso e terror. Sabia que havia escapado por pouco, mas também estava ciente de que os membros da seita não desistiriam facilmente. Com a mente fervilhando de pensamentos, decidi que precisava buscar ajuda e expor a verdade sobre os acontecimentos sombrios que presenciara, mesmo que isso colocasse sua própria vida em risco. Capítulo 7. O confronto. Após sua fuga angustiante do Panteão de Belém, Miguel buscou refúgio em sua modesta residência. O peso das revelações e o terror vívido tornaram impossível qualquer tentativa de descanso. Determina-se, então, a expor a seita e seus rituais macabros. Reuniu todas as evidências que possuía, o grimório antigo, anotações feitas e as gravações que foram realizadas antes de serem capturadas. No dia seguinte, com os olhos marcados pelo cansaço e a mente fervilhando, tive-se à delegacia central de Guadalajara. Lá, foi atendido pelo detetive Ramírez, um homem de meia idade com expressão cética. Miguel relatou minuciosamente os acontecimentos recentes, desde a descoberta do livro até o ritual presenciado na capela do cemitério. Entregou suas evidências, esperando que fossem suficientes para iniciar uma investigação formal. Contudo, à medida que Miguel narrava sua história, observava-se uma incredulidade crescente no rosto do detetive. Ramírez examina superficialmente os itens apresentados. Com um suspiro, devolveu-os a Miguel. Senhor, essas são acusações graves, mas sem provas concretas e considerando o estado emocional em que se encontra, é difícil dar correção ao seu relato. Desesperado, Miguel tentou argumentar, mas foi interrompido por Ramírez. Além disso, as pessoas que você menciona são cidadãos respeitáveis. Acusar sem fundamentos pode trazer consequências legais para o senhor. Sentindo-se impotente e traído pelo sistema que deveria observá-lo, Miguel deixou uma delegacia com o coração pesado. A influência da seita parecia se estender por toda a cidade, silenciando qualquer tentativa de exposição. Nos dias que se seguiram, Miguel notou mudanças sutis, porém perturbadoras, em sua rotina. Telefonemas anônimos, sombras que o acompanham e a sensação constante de estar sendo vigiado faziam parte de sua realidade diariamente. A paranoia começou a corroer sua sanidade, isolando-o de amigos e familiares. Certa noite, enquanto revisava suas anotações, uma pedra envolta em papel foi lançada pela janela de sua sala. No papel, uma mensagem ameaçadora: "Pare agora, ou sofrerás consequências." O aviso claro e direto intensificou seu medo, mas também reforçou sua determinação. Miguel compreendeu que não poderia contar com as autoridades ou com o apoio de outros. Decidiu, então, enfrentar a seita por conta própria. Utilizando o conhecimento adquirido no Grimório, começou a planejar uma investigação contra os líderes do culto, desmantelar suas operações por fim aos rituais sombrios que assombravam o Panteão de Belém. A preparação envolveu noites em claro, examinando os rituais e identificando possíveis pontos fracos na estrutura da seita. Miguel sabia que a próxima lua seria cheia de momentos em que a seita realizaria seu ritual mais poderoso. Com coragem renovada e ciência dos riscos, decidiu que essa seria sua oportunidade de agir, possivelmente redimir-se dos horrores que testemunhara. Assim, com o plano traçado e o coração firme, Miguel aguardou a chegada da noite fatídica, pronta para enfrentar as forças obscuras que dominavam o Panteão de Belém. Capítulo 8. A verdade negada. Após sua fuga angustiante do Panteão de Belém, Miguel buscou refúgio em sua modesta residência. O peso das revelações e o terror vívido tornaram impossível qualquer tentativa de descanso. Determina-se, então, a expor a seita e seus rituais macabros. Reuniu todas as evidências que possuía, o grimório antigo, anotações feitas e as gravações que foram realizadas antes de serem capturadas.
No dia seguinte, com os olhos marcados pelo cansaço e a mente fervilhando, tive-se à delegacia central de Guadalajara. Lá, foi atendido pelo detetive Ramírez, um homem de meia idade com expressão cética. Miguel relatou minuciosamente os acontecimentos recentes, desde a descoberta do livro até o ritual presenciado na capela do cemitério. Entregou suas evidências, esperando que fossem suficientes para iniciar uma investigação formal. Contudo, à medida que Miguel narrava sua história, observava-se uma incredulidade crescente no rosto do detetive. Ramírez examina superficialmente os itens apresentados e, com um suspiro, devolveu-os a Miguel. Senhor, essas são acusações graves, mas sem provas concretas e considerando o estado emocional em que se encontra, é difícil dar correção ao seu relato. Desesperado, Miguel tentou argumentar, mas foi interrompido por Ramírez. Além disso, as pessoas que você menciona são cidadãos respeitáveis. Acusar sem fundamentos pode trazer consequências legais para o senhor. Sentindo-se impotente e traído pelo sistema que deveria observá-lo, Miguel deixou uma delegacia com o coração pesado. A influência da seita parecia se estender por toda a cidade, silenciando qualquer tentativa de exposição. Nos dias que se seguiram, Miguel notou mudanças sutis, porém perturbadoras, em sua rotina. Telefonemas anônimos, sombras que o acompanham e a sensação constante de estar sendo vigiado faziam parte de sua realidade diariamente. A paranoia começou a corroer sua sanidade, isolando-o de amigos e familiares. Certa noite, enquanto revisava suas anotações, uma pedra envolta em papel foi lançada pela janela de sua sala. No papel, uma mensagem ameaçadora: pare agora, ou sofrerás consequências. O aviso claro e direto intensificou seu medo, mas também reforçou sua determinação. Miguel compreendeu que não poderia contar com as autoridades ou com o apoio de outros. Decidiu, então, enfrentar a seita por conta própria. Utilizando o conhecimento adquirido no Grimório, começou a planejar uma investigação contra os líderes do culto, desmantelar suas operações e pôr fim aos rituais sombrios que assombravam o panteão de Belém. A preparação envolveu noites em claro, examinando os rituais e identificando possíveis pontos fracos na estrutura da seita. Miguel sabia que a próxima lua seria cheia de momentos em que a seita realizaria seu ritual mais poderoso. Com coragem renovada e ciência dos riscos, decidiu que essa seria sua oportunidade de agir, possivelmente redimir-se dos horrores que testemunhara. Assim, com o plano traçado e o coração firme, Miguel aguardou a chegada da noite fatídica, pronta para enfrentar as forças obscuras que dominavam o panteão de Belém. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos contos sombrios. Ative o sininho para receber as notificações e mergulhar em novos mistérios aterrorizantes. Até o próximo vídeo.